Olá, estamos aqui novamente com o podcast Sayuri Baez, vereadora, a porta-voz do povo. Hoje estou aqui com a minha amiga Sandra Lata, a Sandra que é mãe do João Pedro, que é irmã do Neto, que é filha da dona Jaida. E eu tenho um carinho muito grande por você, Sandra. Eu fiz esse convite e a Sandra prontamente nos atendeu. E eu queria falar um pouquinho hoje, Sandra. Primeiro eu queria que você se apresentasse. Obrigada, Sayuri. Obrigada pelo carinho. É recíproco. Então, eu sou a Sandra Lata. Eu sou arquiteta, formada há 33 anos. 33 anos de Três Lagoas. Sou filha da cidade, né? Como eu brinco, eu já estou na idade de ser nascida, criada e recriada, né? Pelo tempo. Estou aqui. Fiz faculdade no Paraná, mas voltei para Três Lagoas como opção e por querer, né? Eu tinha a opção de voltar ou não e eu escolhi essa opção e escolhi voltar para cá porque eu amo a minha cidade. E Três Lagoas ganhou, né, com isso. Então, eu sou a quinta arquiteta da cidade. Hoje a gente já tem um universo aí de quase 200 arquitetos na cidade. Eu sou a quinta. Aí, esse dia eu brinquei com a minha amiga Emiliane e falei assim, você tirou o meu título, porque eu achei que eu era a primeira arquiteta formada e filha de Três Lagoas. Não, mas sou a segunda, a Emiliane é a primeira. Mas eu amo essa cidade e vim para cá com todo o amor. E todos esses anos eu me dediquei à minha profissão. Ô Sandra, e com esse conhecimento todo, que eu sei que você tem, porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem agora recentemente, e a Sandra foi sentadinha atrás... E eu, conversando com ela, percebi uma coisa que me deixou, olha, de verdade, impressionada. A Sandra sabe o nome das ruas dessa cidade inteira, dos bairros, de tudo. Eu falava assim, gente, eu sou vereadora. E a Sandra lá dando um show. A rua tal, com a rua tal, esquina tal, do bairro tal. Eu falava, gente do céu... E com todo esse conhecimento, Sandra, você já dispensou, já foi convidada, já teve a oportunidade de trabalhar para Três Lagoas como uma servidora pública? Olha só, quando eu fiz, no término da minha faculdade, eu fiz um trabalho sobre Três Lagoas, que chamava-se Abairramento e Intervenção na Área Central de Três Lagoas. Eu tenho um acervo de em torno de umas 200 fotos da cidade na década de 80, Poxa. Que eu tirei. Eu já pensei várias vezes em fazer até uma exposição sobre isso, sim, o antes e o depois, sim, que eu acho que deve ser fantástico. Então, assim, eu, na faculdade de arquitetura, eu gostava muito da parte de urbanismo. E eu fiz estágio na prefeitura de Londrina, como uma das poucas profissionais que iam, poucos alunos iam para a faculdade, para prefeitura fazer estágio, eram escolhidos a dedos. Como eu gostava muito dessa área, eu tive um professor que falou, não, vamos trabalhar comigo. E eu participei nessa época já do plano diretor, na elaboração do plano diretor, lá em 1988, em Londrina. Tive essa vocação de trabalhar com urbanismo. Vim para Três Lagoas, então na época o prefeito Miguel Tabox, fiquei alguns meses dentro da prefeitura, falei, não, isso aqui não é o que eu penso. Esse trabalho que eu fiz sobre Três Lagoas, para vocês terem uma ideia, ele teve uma exposição no Chile. Saiu como um dos melhores trabalhos do Paraná e ele foi para uma exposição no Chile, que chamava uma exposição dos trabalhos de graduação da área de arquitetura. Fiquei um tempo no Miguel, mas saí, retornei à prefeitura na época do Batiston, fiquei com ele, fiquei com o doutor Darcy durante os 4 anos de mandato. Você tem uma experiência? Eu tenho uma experiência, eu já tenho uma experiência. Já trabalhei nessa parte, começamos a fazer alguma coisa. E daí já dei assessoria em outras prefeituras, já fiz um trabalho para Brasilândia, já fiz um trabalho para Aparecido Taboado, já fiz um trabalho para Castilho. Então, daí você já começa a desenvolver alguma coisa. Mas há muito tempo eu estou afastada dessa parte de Três Lagoas, né? Não voltei mais. E não sei se voltaria como uma funcionária pública. Não é muito essa praia. Eu sou mais prática. Eu gosto da coisa de fazer acontecer. Não, e eu acho que esse negócio meio... Uma vez eu brinquei com um amigo meu que eu tinha tirado a minha carteira de trabalho, que eu ia começar a trabalhar. Mas foi na época que eu comecei a dar aula na EMS. Eu nunca trabalhei, né, de carteira assinada. Eu tenho 2 anos de carteira assinada, que quando eu fui professora da EMS. Então, eu sou muito da iniciativa privada. Não, tem que estar vou te falar, eu trabalhei como superintendente no aeroporto. Senão,
você é totalmente diferente. Você não consegue acreditar, porque você vê aqueles termos de referência, vai para licitação, e é tudo muito burocrático. Você quer tudo para ontem, é difícil. Bom, para você ter uma ideia, você falando de licitação, quando a 866 saiu, que foi dentro dessa época que eu trabalhava na Secretaria de Planejamento de Três Lagoas. Então, eu tive que implantar todo esse novo sistema, estudar sobre isso. Poxa, fizemos dentro de Três Lagoas um curso sobre a 866, trouxemos todos os profissionais de outras prefeituras para aprender um pouco, porque quando essa lei saiu, deu aquele pavor para todo mundo, né? E foi muito difícil. Então, assim, de licitação, hoje eu já estou defasada, mas eu entendi muito nessa época. Mas quem tem um mínimo de conhecimento como você, 30 dias você fica 100%. Mas assim, hoje eu queria te perguntar sobre o Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência. O que faz o Conselho, Sandra? Como que vocês trabalham? É uma diretoria? Vocês têm uma sede própria, um local para se reunir? Me fala um pouco desse trabalho. Olha só. O Conselho, ele foi criado na época da Márcia Moura. Sim. Só que de lá para cá nunca houve nada. Não tem um relato de nenhuma reunião, de nenhuma atividade. Foi-se feito um regimento, faltou coisas, fez o outro e ficou parado. Bom, no ano passado, nós fomos convidados para tomar posse dentro do Conselho. Neste caso, eu represento o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, enviaram para o Conselho a indicação de alguém na cidade, o Conselho me indicou, e eu participo como representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tivemos essa posse em julho, fomos convocados em julho, tivemos a posse em setembro, nossa primeira reunião se deu em final de novembro, onde nós tivemos a nossa eleição, se compôs então a diretoria desse conselho, e eu fiquei como vice-presidente. O conselho, ele é formado por não governamental e governamental, então, ou seja, funcionários da prefeitura e entidades que estão ali disposta a fazer um trabalho em cima disso. Sim. Com 2 meses, a menina que era a presidente pediu um afastamento por motivos particulares e eu assumi a presidência. Então, hoje, na realidade, nós estamos aí com 6 meses de conselho tentando engatinhar. Um conselho novo, mas um conselho de uma extrema importância no município. Sim. Porque é um conselho que, quando a gente fala de pessoas portadoras de deficiência, nós não estamos falando de um universo pequeno. Claro que não. Nós estamos falando de um universo em torno de 25% da população. Porque a deficiência, embora a gente tenha esse símbolo, né, que é o da cadeirinha aqui de roda, ela não é só o cadeirante. O portador de deficiência, ele é amplo. Ele é o visual, é o auditivo. É o autista, é o intelectual, é o mínimo, uma redução de mobilidade qualquer, é o obeso, é o idoso. Nossa, tudo é amplo isso, demais. É um universo muito amplo. E vocês têm um cadastro de pessoas? Porque para começar um conselho desse, precisa ter por faixa etária de idade. Sim. Eu acho que nós estamos precisando levantar esses dados, mas ainda nós estamos parados numa coisa que chama regimento. Nós estamos terminando o nosso regimento. Nós descobrimos um erro na formação anterior da lei e pedimos para a Câmara que fosse feita uma retificação nessa lei. Sim. E estou aguardando isso há 2 meses. Acredito que se não passou por hoje, que eu não tive oportunidade, mas deve estar saindo já essa alteração. Saindo essa alteração, a gente vai concluir nosso regimento. Saindo esse regimento, aí nós podemos trabalhar, porque aí efetivamente nós existimos. E vocês trabalham, tem uma sede, um escritório, um local, um telefone, um endereço? Ou ainda não? Não, funciona dentro da Casa do Conselho, ali na Eumano Soares, quase ao lado do prédio da Prefeitura, tá? Então, ali pertinho onde fica todas as secretarias ali. Então, uma vez por mês, sempre a primeira terça-feira do mês, nós temos a reunião do Conselho. O Conselho se dá sempre nas terças-feiras, a partir da 13h. Eu acho que depois é importante fazer uma página
em redes sociais, né? Instagram, nós já estamos Facebook, fazendo isso, já está em fase disso. Isso. E, por sinal, para você ter uma ideia, eu acho que possivelmente será o primeiro conselho a ter uma página. Porque o grande problema dos conselhos é que, na grande maioria, são vaquinhas de presépio. O que é isso? São meros figurantes para a legitimidade de uma administração pública. Não adianta você, porque é obrigatório você ter os conselhos, mas essa voz que o conselho precisa de ter, esse posicionamento, se posicionar como no conselho e dizer o que precisa ser feito, às vezes não é bem aceito. Só que não é, o conselho, ele é uma obrigatoriedade. Se faz necessário ter os conselhos. Hoje nós temos conselho do idoso, conselho da mobilidade, conselho da assistência social, do adolescente, e aí vai, da saúde. O Conselho Municipal da Saúde eu participo todo mês. E eu vou te falar, Sandra, Dr. Milton, ele, nossa, super comprometido. E todos ali, voluntários que participam, é importante demais o debate, a pauta que vem para discutir, a organização principalmente, Sim. E eu acho que faz toda a diferença para a nossa sociedade. Eu faço parte do FUSUS, que é o Fórum de Usuários do SUS. Sim. Então, o primeiro é o FUSUS, depois a gente vai para o conselho. Eu não assumi o conselho ainda por falta de tempo. Eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Então, ou eu entro de cabeça, e quando eu entrei no conselho das pessoas com deficiência, eu falei, bom, agora eu preciso entender isso. Agora, mais do que nunca, eu preciso estudar. Então, eu acho que a gente não pode abraçar tudo, né? E eu tô com essa responsabilidade. Se como eu fui eleita como vice e acabei tendo que assumir, então eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro desse conselho hoje. Então, por enquanto, eu tô só no FUSUS e assim eu vou continuar por um tempo. E infelizmente, Sandra, a gente fala muito sobre essa questão da acessibilidade. Nós temos um amigo em comum, o Dr. Éder, Sim. que se machucou, né? Teve os 2 pés, ele ficou o quê? Mais de 3 meses, né? Na cadeira de roda. Ele falava assim para mim, Sayuri, eu não acredito a dificuldade que existe para ir em banco, para resolver problemas particulares, para ir em mercado, para ir em shopping, para ir em tudo, para ir na Câmara. Na Câmara, agora que vai fazer uma adequação. Uma adequação de acessibilidade. De acessibilidade agora. Então, nós estamos em 2023. Eu tenho um amigo o Juninho, Júnior Gonzaga, ele anda com uma cadeira na cidade toda. Ele fala assim, Sayuri, você percebe que a gente sofre aqui? Será que as pessoas têm noção do que a gente passa? E aí, você no dia a dia, na correria, não tem essa atenção. E eu te pergunto, e o plano diretor? E como que pode melhorar isso, Sandra? De que forma? Por exemplo, lá no SEM, na Clodoaldo Garcia, eu fiz um vídeo lá na frente. Uhum. Eu fui lá e chamei o meu pessoal do gabinete, falei, o secretário de obras, o prefeito Ângelo Guerreiro, secretária de saúde, dá uma olhada nessa situação aqui na frente do SEM. Não tem como chegar um cadeirante, não tem como vir fazer um exame aqui, não dá, o carro não entra, como que vai subir um cadeirante aqui? E assim, 30 dias depois, eles rebaixaram ali e fizeram a rampa. Resolveu o problema. Mas assim, eu acredito que isso tem que partir mesmo do executivo. O legislativo ajuda, sim, o conselho ajuda muito mais, mas tem que cobrar, tem que melhorar, né, Sandra? Então, olha só, voltando assim ao nosso principal objetivo hoje do conselho, é lutar por esse público-alvo. Qualidade de vida. E quem é esse público-alvo? Todos nós. Todos nós somos esse público-alvo. Porque em algum momento você pode passar por isso. Claro. O Dr. Éder, por exemplo, pessoa normal, ficou quase 4 meses numa cadeira de roda. Então, qualquer um de nós vamos passar por isso. E eu, quando eu vou fazer projeto, eu falo, gente, cuidado, a gente não precisa pensar um pouquinho, vou fazer uma casa sobradada, põe um quarto no térreo, porque amanhã ou depois pode ser você. Eu já passei por isso. Eu um dia caí, quebrei um ossinho do pé, morava no sobrado, tive que aprender a subir as escadas de costa, porque eu não... Então, assim, todos nós passamos por um problema desse, vendo? Né? E a principal, aquilo, eu vou até ler um texto do que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diz que se deve assegurar, promover condições de igualdades, exercício dos direitos das liberdades fundamentais e, com isso, realizar a inclusão
social e a cidadania com todas as pessoas com deficiência. Então, quando a gente está falando de segurança, a gente fala de autonomia, a gente fala de conforto, e essa pessoa ela precisa ter essa liberdade. Então, a gente vê hoje que está vindo aí, junto com o plano diretor, um plano muito importante para essa área, que é o plano de mobilidade urbana da cidade, que é o primeiro plano, onde nós vamos tratar, que deverá ser tratado, não faço parte dos estudos, né? Deverá ser tratado muita coisa que possa ajudar as pessoas com deficiência. E deficiência não é só cadeirante, novamente. Mobilidade reduzida, é o obeso, é o idoso, é tudo. E o poder público tem uma grande responsabilidade sobre isso, né, Sim. Sandra? Tem que partir do poder público. Você falou de uma coisa importante. É acessibilidade em calçadas, né? Se você pegar hoje as rampas de acesso às calçadas na cidade, eu desconheço uma que está correta. Ai. Eu desconheço. Não posso estar falando uma bobeira aqui, tá? Mas eu desconheço. Todas estão fora do desenho, do correto, padrão. do padrão. Quantas vezes eu já vi cadeirantes querendo subir e não consegue? Por quê? Vem a pavimentação, faz aquele recap e aí vai ficando aquele desnível entre o início da rampa e a pavimentação. Que a gente até usa aquilo ali para escorrer água. Aí ali a rodinha para, nem vai para frente, nem para trás. Esses dias uma senhora quebrou a cadeira dela de roda. Numa dessa. Então. E a gente tem vários problemas. Eu vi uma esses dias que eu até tirei uma foto e mandei no grupo do conselho e falei, isso aqui é uma rampa. Então vamos lá. Tinha aqui, e aí quando a rampa chegava aqui, ela tinha ainda um desnível de 10 centímetros para cair para a calçada. Foi feita uma placa de cimento e aquela placa estava totalmente... Não tem. A pessoa com deficiência, ela não tem nenhum tipo de conforto e segurança de mobilidade dentro da cidade. Ô, Sandra, a gente está falando de mobilidade, mas como você disse agora, né? Olha só, nós participamos recentemente, você estava presente na audiência pública lá na Câmara, e da inclusão de pessoas no mercado de trabalho. E uma coisa que me chamou a atenção, nós temos aqui em Três Lagoas poucos intérpretes de Libras que possam apoiar o universo todo, né? As pessoas precisam ir médico. Vê a situação, a mãe vai levar a filha, 16 anos, no médico, mas a mãe não quer entrar com a filha lá e tudo. A filha, às vezes, tem um constrangimento de estar... Né? Sim, quer, mas também não tem condições... É o exercício da liberdade não tem condições dela. Como é que ela vai falar com o médico? Sim. Tirar as dúvidas e falar com esse profissional de saúde. Eu sinto que... Nós tivemos um caso, uma demanda dessa dentro do conselho, tá? Então, vamos começar assim. Dentro do conselho, hoje, a gente tem a comunidade dos surdos. Eu soube. Em uma das nossas reuniões, nós não tivemos a presença, não tinha uma pessoa para fazer o intérprete para ele. Eles estão muito chateados e eu mais ainda. Entrei em contato com a Central de Libras, porque Três Lagoas tem a Central de Libras, né? Entrei em contato solicitando que, como nós temos um calendário já pré-definido, que tivesse sempre uma pessoa disponível. Ótimo. A primeira resposta foi, não temos porque a nossa demanda é muito grande. Nossa. Falei, não aceito, né? Pensei comigo, quem vai, não sei o que. Resultado, cheguei na Vera Helena, a nossa secretária da assistência social. Falei, Vera, tô com esse problema. Ela falou, eu falei, eu não aceito. Ela falou que você tem toda a razão de não aceitar e é inadmissível. Tá, ok. Então, aí já a Central de Libras, ela já está disponível para assessorar nessas nossas reuniões o nosso membro do conselho. Mas nós tivemos um problema de uma mãe que levou o caso para o conselho, em que ela é uma funcionária pública, ela é professora de uma escola, ela tem uma filha de 20 anos, e ela precisava de levar a filha no ginecologista. Como ela é professora, ela paga CACEMES. CACEMES não é rede pública. A Central de Libras não dispõe de atendimento a essas pessoas. Que situação. Resultado, ela levou a filha de 20 e poucos anos, ela, como mãe, levou essa pessoa no ginecologista. Então, eu acho que... Então, só porque não é público, não é um usuário, não é usuário SUS, não pode. Não é usuário SUS, não pode. Tem que... E aí, mas, gente... Então, isso é errado, isso é errado. Eu acho que nós temos que lutar
Se temos hoje apenas 2 intérpretes na Central de Libras, nós precisamos ter muito. Eu tô achando muito mais. Pouco. Eu tô achando muito pouco. Com certeza. Olha, gente, nós precisamos entender o seguinte. População de 125 mil habitantes. Nós não podemos pensar que o surdo, ele é o único só usuário do SUS. Claro que não. Ele é usuário de qualquer médico. Sim. Em algum momento ele precisa ir no psicólogo, no jurídico, ele precisa no jurídico, ele precisa ir ao banco, ele precisa num departamento público. E ele não tem quem acompanha. Então, os departamentos públicos deveriam ter lá, se você chegar na prefeitura hoje, vamos colocar lá no cadastro, onde todo mundo vai lá e protocola, deveria ter alguém já pronto para atender isso. Nós não estamos inventando isso, gente. Está aqui, ó, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se eu tenho que assegurar e promover as condições de igualdade e os exercícios das liberdades fundamentais dessa pessoa, eu preciso promover todo esse atendimento a essa pessoa. Essa pessoa precisa ter acesso a isso. As pessoas precisam se deslocar com segurança. Sim. A pessoa precisa ter a liberdade dela, a autonomia. Sim. Porque o deficiente, ele precisa de segurança e de autonomia. Sim. O deficiente, ele não quer ser empurrado. O deficiente não quer que você pegue isso aqui e coloque na boca dele. E a gente tem um preconceito de que a pessoa deficiente, ela é limitada. Uhum. Você já viu aqueles filmes daquelas mulheres que fazem maquiagem, automaquiagem com os pés? Nossa. Faz melhor do que eu, que tenho 2 mãos. Chega e emociona a gente, né? Então, nós não podemos julgar. Ô, Sandra, e você sabe que eu faço Libras, né? Eu estudo Libras. Que legal, que legal. Há 2 meses eu estudo Libras. Ótimo, que ótimo. Adoro. E eu sempre falo boa tarde. Eu chamo o pessoal para me dar mais dicas. É um mundo, assim, que as pessoas precisam ter consciência. De verdade, Sandra. A gente tem que ter consciência, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Sim. E entender que atrás de nós, ao nosso lado, existem pessoas e permitir. Porque esse nosso preconceito faz com que a gente não permita que as pessoas exerçam suas atividades. Porque, Sayuri, as maiores barreiras não estão na doença. A barreira, ela está na barreira física e nas nossas barreiras de atitude. Então, o deficiente, ele sofre muito mais com as barreiras físicas, que são essas coisas mal resolvidas dentro da cidade, que não atende, que é o desnível, que não é o acesso, que é a falta de pessoas de Libras, que é um mapa tátil em alguma departamento. Nossa, que aqui eu desconheço em Três Lagoas algum lugar que tenha mapa tátil. Eu acho que o único lugar que deve ter é no Sebrae, porque o Sebrae fez recentemente um projeto desse. Agora a Câmara vai fazer, eu espero que faça corretamente, né? Porque precisa ser realmente um profissional que tenha muita experiência nisso, né? Então, tudo tem que atender. Quando a gente não pode atender, só para ter uma ideia, a gente se comunica através de sonoro, de tátil, e se você não pode comunicar de outra forma, eu preciso ter essa visão sonora, tátil das coisas. E o caminhar, né? Como tudo isso se comunica. Então, as repartições públicas, ela não está preparada para isso. E nada está preparado. A cidade inteira não está preparada para isso. Mas eu acho que a gente está evoluindo, né? A acessibilidade ela é um mundo em evolução, né? Ela é uma situação em evolução. A gente está se evoluindo a cada dia. Mas nós temos, por exemplo, a NBR 9050, que é lá de 2004, que nem os itens de 2004 estão sendo atendidos agora. Uhum. Ela foi recentemente, ela foi reformulada em 2015, foi agora em 2020, e a gente não tem nem noção do que seja, porque você vai falar assim, ó, eu tive esses dias atendendo um cliente de um hotel em Brasilândia. Ele falou, esse aqui é o meu banheiro, já está adaptado. Até comprei o vaso correto. Eu falei, não, o senhor comprou o vaso errado. Não. Porque aquele vaso que tem aquela abertura na frente não é acessível. Aquilo lá é hospitalar. Nossa. A falta de conhecimento. Mas o meu banheiro, ele tem 1,5 por 1,5. Não é mais essa medida há muitos anos. O banheiro hoje, para você dizer que um banheiro ele é acessível, ele vai depender do tamanho do vaso, do tamanho do lavatório, repete posição a norma, da porta. Repete a norma. A 9050 de 2020.
Tá? Então, ela é uma NBR 9050 2020. Você vai falando, nossa senhora, eu vou ficar louca. Porque é coisas que a gente não imagina. Né? São coisas que eu, como arquiteta, que é uma norma que a gente trabalha há muitos anos, agora eu estou fazendo um curso mais aprofundado dessa lei, e aí você fala, nossa, tem isso também, tem isso. Então, vai muito além. Quer ver uma coisa que você nunca ouviu falar? Você sabia que no banheiro acessível você tem que ter um alarme sonoro? Se você cair, você precisa pedir ajuda. A altura das barras. Mas nem em hotéis a gente vê isso, né? Nada. E isso já está sendo obrigatório há muitos anos. Então, você não vê isso. Só que, Sayuri, o Ministério Público, ele vem cobrando isso já em algumas prefeituras. Então, a gente está aí perto de acontecer um crime de improbidade administrativa nas prefeituras por falta disso. Nossa. Então, nós estamos precisando abrir nossos olhos. Olha a dica que vocês estão tendo. Precisamos abrir nossos olhos. E é essa a função que hoje o Conselho tem. A Sandra já está dando a dica, hein, gente? E é hoje essa função que o Conselho vai ter, né? De cobrar que isso seja feito. Ô, Sandra, mas me dá uma nota, então, hoje na questão de acessibilidade do nosso município, da nossa cidade de Três Lagoas. Nossa Senhora, você tem certeza? Infelizmente é 0. Gente, nós não temos nada acessível. Zero? Nada. Eu te pergunto, o que é acessível nessa cidade? Eu vou dizer único e exclusivamente um prédio acessível que eu conheço, que é o Sebrae. Porque ele trouxe um profissional de renome para fazer esse projeto. Bom, a Câmara agora, né, que tá A Câmara que investindo. vai, mas vamos ver como é que é. Gente, eu vou falar assim de acessibilidade. Então, a gente fala do quê? Rampa, piso tátil e banheiro. Você sabia que qualquer comércio, desde a lojinha que vende erva de tereré, tá? Vamos colocar, ela precisa ter um balcão de aproximação. O que é um balcão de aproximação? Como é o caixa da minha loja? Eu tenho uma loja. Como que é o caixa? O caixa é alto. E como que eu chego com um cadeirante ou com uma pessoa com mobilidade reduzida que precisa sentar até para fazer um pagamento? Entendi. Ela precisa sentar e se acomodar. Isso aqui chama-se balcão de proximidade. Nossa. Com a proximidade. Tem em algum lugar? Não. Gente, eu tenho loja. Minha loja não é acessível. Tá, vamos lá. Eu tenho um corredor. Vamos pegar a empresa da Sayuri. A gente começa lá, nós temos a calçada. Da calçada a gente vai entrar na sua recepção. Qual é esse nível que tem? Passou de 1 centímetro? Rampa. E qual é a inclinação dessa rampa? Você sabia que para você subir 8 centímetros, você tem que ter 1 metro de rampa? Para poder ter o grau... inclinação correta, inclinação. de 8%. Nossa. Tá. Aí eu entrei lá na empresa. Eu cheguei na recepção. Tenho balcão? Não tenho. Quer ir no banheiro? Eu preciso ir ao banheiro. Como é o banheiro da minha empresa? Nossa. Não é acessível. A porta nem entra a cadeira na porta. Tá, eu tenho um corredor. Qual é o corredor? Antigamente falava assim, corredor com 90. Depois passaram para 1,10. 1,5. 1,5? Por quê? Porque eu preciso fazer com que a cadeira faça o giro nesse corredor. 1,5. Não, tá difícil. Aí lá Sandra, na minha empresa, tá difícil. Eu tenho um setor que é a cozinha. Eu tenho um refeitório, eu tenho uma cozinha, então é uma empresa grande, eu dou refeição. Mas a minha cozinha não precisa ser acessível. Quem disse? Você pode ter um colaborador na empresa, né, Sandra? Você pode ter uma pessoa necessita da inclusão, você precisa da inclusão, mas você não tem como oferecer. E outra coisa, não cabe a nós. Não disse lá atrás que tem a pessoa que faz automaquiagem com o pé? Não cabe a nós determinarmos se aquela pessoa é capacitada ou não. Isso não diz respeito a nós. Em qualquer posto de trabalho, aonde for considerado um posto de trabalho, precisa. Se você tiver uma empresa, o único lugar que você pode não ser acessível é o seu depósito. Mas assim mesmo, ainda você pode ter, mas assim não obrigatoriedade pela lei. Eu tenho um almoxerifado, um depósito lá que vão... Tudo bem, ali não precisa ter acessibilidade. Fora disso, todos. Então assim, pelo que eu conheço da Câmara, vai ter que mexer em tudo, se for um bom projeto. Corredores, porta, abertura, rampa, mapa tátil, piso tátil. O piso tátil na cidade é colocado errado. Aliás, vou contar uma.
Eu vi recentemente, andando na rua, naquela parte nova ali da prefeitura, foi feita que a prefeitura fez na parte onde era a linha férrea ali, né? Aquela parte ficou muito legal, ótimo. E lá tem um piso tátil de alerta. Quais são os 2 pisos que tem? O direcional, que é aquele risquinho comprido, e os pisos tátil de alerta, que são os redondinhos. Sim. Tá. Posso colocar de qualquer cor? Ah, tem cores. Eu soube que tem, sim. Tem. Cinza, vermelho e amarelo. Então. E quando que eu posso usar? Que cor? Tá nessa norma aqui? Na 9050. Na 9050? Existe um negócio que chama LRV. Vou estudar. Traduzindo, o contraste do piso tátil com o piso aonde ele está. Ou seja, lá na prefeitura eles colocaram um cinza tão clarinho que é da mesma cor do piso do concreto ali, que foi um concreto desempenado. Não tem evidência. Não tem evidência. Não. Ah, mas a pessoa que não tem a visibilidade, né? Ele não precisa de ver. Mas tem aquele que tem a baixa visibilidade. Uma visibilidade mais reduzida. Então, ele precisa ter o de contato. longe ele consegue longe enxergar. ele consegue. Não precisa da pessoa... Eu estava quase te pedindo desculpa perguntando, Sandra, mas se ele tem essa deficiência e ele não consegue, por que tem essa distinção de cores? Quase que eu perguntei, mas você já respondeu. Tem as pessoas que têm a baixa visibilidade. E a baixa visibilidade permite que ela perceba que ali há um contraste de alguma coisa. Nossa. Tem um banheiro, olha só, eu tenho um banheiro adaptado, a minha parede é branca e minha barra também é branca. Pode? Não. Porque aí você não enxerga a barra naquele branco. Tem uma escada com um corrimão, tudo branco, lindo. Posso? Não. A barra tem que ser amarela. Tem que ter aquele vermelha, contraste de onde ela está. Tá? Um cinza escuro. Justamente. Então, tem que ter esse contraste. Tem outra coisa que pouca gente sabe. Vamos lá. Quando você tem um piso tátil, você tem uma área de varredura. O que é isso? É um espaço que fica entre o piso e outro piso. Por quê? Se eu tiver lá o meu piso direcional ou o meu piso de alerta e a pessoa que está com uma deficiência visual, ele tem aquela bengalinha, onde ele vai passando e vai sentindo a trepitação daquele piso para ele saber onde ele está indo. Sim. Por um acaso, aquilo escapa e passa do lado. Qual é o piso que está do lado? Um mosaico português, que é aquele quadradinho, ou o piso intertravado? Ele vai ter a mesma sensibilidade que a bengala. Entendi. Ele vai confundir. Entendi. Então, a área de varredura precisa ser lisa para que ele saiba que ele está saindo ou ele está entrando do caminho. Ai, Sandra, é um universo enorme para você falar e para você descobrir, para você compartilhar esse conhecimento, mas eu fico muito triste, viu, Sandra, quando eu escuto tudo isso, porque realmente eu concordo com você que falta muito, muito. Olha, e não é só no nível de Três Lagoas, não é só aqui, né? É no Brasil inteiro. A gente tem, outro negocinho. Tá, eu tenho um prédio, térreo, banco. Em Três Lagoas tem uma loja grande no centro da cidade, que o térreo deveria ser acessível, mas já não é, mas fizeram uma rampinha lá, beleza. Aí funciona um departamento na parte superior. Aí tem que pegar o elevador. Não tem elevador. Não. Aí você compra, o produto lá, isso aconteceu comigo. Comprei um produto, falei, agora a senhora sobe e vai lá porque tem que fazer não sei o quê. Eu falei, eu não subo escada. Eu tava com muita dor no meu joelho e eu não conseguia. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa mobilidade reduzida porque eu tenho problema nos 2 joelhos. Alguém percebeu? Nunca. Ninguém percebeu, eu ando normalmente. Mas subir escada, às vezes, é muito difícil para mim. Conforme o dia que eu tô com muita dor, eu não consigo. Falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou subir. Então eu vou pedir pro funcionário. Tá. Então, o meu piso superior, ele não é acessível, mas eu tenho um funcionário que desce e vem atender a pessoa aqui. Tá certo isso? Não. Se eu quero ter autonomia para exercer todas as atividades que eu quero, eu não basta ser o primeiro piso
acessível. Essa loja teria que ter elevador, Sandra? Teria que ter o elevador ou uma plataforma elevatória, que é um custo também razoável que você pode elevar. A plataforma atende até 4 metros, depende, tem que se estudar. Mas você pode ter uma plataforma elevatória. Então, essa de conversa de que apenas o meu térreo é acessível, é errado. Entendi, Sandra. Tudo precisa ser acessível. Entendi, Sandra. Tudo que você imaginar. Nossa, que aula. É um universo enorme. Se a gente ficar falando aqui, nós vamos virar o dia e a noite e não vai terminar. Sandra, eu te parabenizo. Obrigada. Você está no local certo, exatamente no local certo, para poder contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas. Parabéns, Sandra. Porque você tem o conhecimento do estudo na questão da arquitetura. Você tem o conhecimento, você está estudando, que eu sei, que eu tenho certeza absoluta, se preparando. Isso é muito importante. Porque não basta participar lá, ser presidente do conselho, mas não ter esse comprometimento, né? Não, e você hoje, tem, Sandra. E hoje, Sayuri, nós fizemos o conselho de pessoas formadas, quem participa. A minha vice é uma professora da rede estadual, então ela é governamental. Uma secretária, ela é presidente, ela é da comissão das pessoas portadoras de deficiência. E a outra é da AFADA, que é do autismo. Então a gente, assim, antes de mais nada... Olha que grupo de peso, hein, gente? É importante ter pessoas, né, que representem realmente isso. Então eu entro com a parte teórica, vem uma professora, vem a outra que sofre com a mobilidade dentro da cidade, que é a Vânia, e vem a Kátia, que é da parte do autismo. Precisaríamos de ter muito mais gente? Tem muito mais gente nesse conselho. Infelizmente, as pessoas não participam. Mas vai chegando, ficam 3, 4 gato pingado, mas é assim que nós vamos ficar. Se for preciso, nós vamos ficar em 3, 4. Não é quantidade, né, Não é quantidade. É qualidade. Mas é vontade de fazer e sair da vaquinha de presépio. Sim. E fazer alguma coisa. Podemos, daqui a um ano, eu voltar aqui e dizer o que o conselho fez? Nada. Mas nós tentamos tanto. Nós conseguimos. Nós tentamos, fazer alguma coisa, mas não conseguimos. Mas boa vontade não nos falta. Eu vou chamar você, independente de qualquer coisa, pra gente fazer esse bate-papo daqui a um ano. E você vai me contar muita coisa boa, que eu tenho absoluta certeza. Se Deus quiser. A gente quer fazer muita coisa boa. Sandra, a gente quer. Porque é uma colaboração. Sayuri, ninguém tá aqui, gente... É tudo voluntário, né? Não tem... isso é importantíssimo. Tem alguma... voluntariado. Tá? Então, olha lá, durante um pouquinho do meu mês, poucas horas do meu mês, eu dedico a isso, mas por trás disso é assim, gente, você viu isso? Gente, tem isso. Gente, nós temos isso. Então, a gente tem 2 grupos dentro, o grupo da diretoria, o grupo do conselho, que a gente se fala e troca ideias ali o tempo todo. E problemas chegando, todo mundo... problemas chegando. Eu sei que funciona isso. Então, eu quero deixar aqui, Sair o convite a todas as pessoas aproveita, que querem e que gostam, né? E que possam fazer parte de alguma comunidade que venha contribuir com o nosso conselho, tá? É claro que nesse exato momento nós ainda não estamos colocando mais pessoas porque nós estamos definindo o nosso regimento, mas já existe uma lista de espera de pessoas que com certeza, assim que nós definimos... Vem para somar, né? Vem para somar, tá? São entidades, são grupos e esse é o nosso objetivo. Tem alguma dúvida? O conselho, eu me coloco à disposição. Nós podemos deixar aqui um contato, um endereço, um número que alguém possa falar pelo WhatsApp? Pode falar comigo. Meu celular, meu WhatsApp é 24 horas no ar, tá? À disposição, vocês podem colocar o meu número e pode entrar em contato comigo, porque no que eu puder ajudar. É claro que eu não entendo tudo ainda. Tô longe de saber de tudo, mas aquilo que eu não sei, eu sei quem sabe, né? A gente tem que ter essa visão na vida. Busca aqui se você não sabe, mas pelo menos eu sei alguém que tem. Eu tenho, por exemplo, uma das pessoas do nosso conselho é o advogado, eu ligo para ele, doutor, como é que é isso? Aí, às vezes, na parte, no dia a dia, Vânia, me explica isso. Não precisa estar diretamente ligada à diretoria, mas ele pode estar ali, né? Dando todo o suporte, né? Fazendo todo aquele trabalho por fora, que também não deixa de ser importante, né, Sandra? Com certeza. Sandra, eu
te agradeço. Olha, a palavra é gratidão. Gratidão pelo seu trabalho, pela equipe toda, pela diretoria toda, pelos voluntários. Quem ganha é a cidade, são as pessoas que necessitam desse apoio. Eu tenho muita certeza, Sandra, que na sua mão as coisas vão mudar. Vai melhorar muito. Parabéns, obrigada, Sandra. Obrigada, Sayuri, por essa oportunidade, que para nós, quando eu disse à minha diretoria, eu falei, tô indo ali fazer um podcast, daqui uns dias tá no ar. Então, assim, a gente, falei, espero que eu não fale besteira, porque é um universo. Até eu falar, nossa, teve que ser mudado. Primeiro você falava PCD, pessoa com deficiência. Não, hoje é o direito das pessoas portadoras de deficiência. Porque ela porta uma deficiência, é uma coisa pequena, é uma deficiência. E lembrando, gente, deficiente, mais uma vez, deficiente não é só cadeirante. Deficientes somos todos nós, que em algum momento podemos ter qualquer redução de mobilidade, qualquer probleminha. Então, vamos encarar, vamos respeitar. Ser solidário. Vamos ser solidário a isso. Principalmente, ser solidário. Né? Solidário à causa. Vamos parar de ter pré-julgamentos e achar que, não, na minha empresa eu não posso dar emprego. Uma coisa importante que nós vimos, o Ministério do Trabalho, naquela audiência que teve na prefeitura, dizendo que em 2024 vai haver uma fiscalização em todo o Mato Grosso do Sul, em todos os postos de trabalho. E aí até ficou uma coisa que eu esqueci como para provar que eu não sei tudo, né? De saber acima de quantos profissionais, 100 funcionários, você precisa ter um PCD. Sim, tá? acima de Então, 100. uma pessoa com deficiência... é impossível. Não julgue. Não faça pré-julgamento. Sandra, mas precisa ter qualificar mais, eu acredito. Ter um banco de dados mais como é que eu posso dizer? Nós precisamos conhecer o nosso universo, né? Por isso que eu te perguntei, você tem um cadastro? Sim. Você precisa muito, Sandra, trabalhar isso, para poder apresentar, por exemplo, para uma empresa, uma indústria, uma fábrica de celulose. Olha, eu tenho aqui um currículo desse aqui. E você pode ajudar a colocar no mercado de trabalho essa pessoa. Você como conselho. Sim, nós temos já isso na pauta. Um banco de dados, ainda, né? Esse banco de dados não conseguimos ainda porque nós não estamos legalmente, porque nós estamos aguardando a aprovação do nosso regimento. Sim. A partir daí, nós temos condição de levantar todos esses dados e conhecer qual é o universo do conselho. Porque é importante a gente conhecer isso. Quero fazer parte, tá? Não diretamente, mas eu tenho condições de dar todo o apoio que eu puder para o conselho, viu, Sandra? Muito obrigada. Eu faço questão. Obrigada, gente, Sayuri. Muito obrigada. Deixo aqui o meu agradecimento. Nós voltaremos em breve com outros podcasts. Eu te agradeço pela sua participação, compartilhar seu conhecimento, que é muito importante, Sandra. Muito obrigada. Obrigada, Sayuri, pela oportunidade.